Olá, muito bom dia para você que acompanha o portal SP Rio Mais. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Talk Mais, programa produzido pelo nosso portal, onde a gente recebe diversas pessoas do Vale do Paraíba para conversar sobre assuntos que estão em alta. E hoje a gente conversa sobre tecnologia e meio ambiente. Para isso, a gente recebe aqui nos nossos estúdios Luiz Fernando Magalhães. Ele que tem formação na área de marketing, negócios e administração e é proprietário da startup O2 Eco Tecnologia Ambiental, que tem um projeto que trata a água sem produtos químicos e sem causar qualquer tipo de desequilíbrio ambiental. Vamos conversar aqui sobre como é esse projeto, os detalhes, projeto que foi premiado recentemente. E para participar dessa entrevista comigo, aqui ao meu lado, o jornalista José Guilherme Ferreira. Olá, seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, pessoal. Muito bem, já agradeço a quem está nos acompanhando no Spotify, no YouTube, também já te convido a acompanhar o nosso site spriomais.com.br. Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu separei aqui a definição do projeto, vou ler aqui com você, ler aqui com o pessoal, mas vou pedir para você explicar depois para quem está nos ouvindo. O projeto que foi premiado, ele tem a utilização de bactérias que já fazem parte do corpo hídrico e consomem materiais orgânicos e inorgânicos para realizar a despoluição de uma região. É o processo de bioestimulação natural. É isso mesmo? Explica pra gente o que significa isso. Perfeito, Matheus. Bom, primeiro, de novo, vai ser muito legal estar aqui, conversar um pouco sobre tecnologia, conversar sobre o meio ambiente, que está cada vez mais em voga, cada vez mais preocupante a situação, né? Então, exatamente o que você falou, você foi perfeito na sua colocação. O que a gente tem, a O2 Eco tem, é uma placa de parafina com nanominerais dentro dela, que ao ser inserida no meio hídrico, a placa vira a casa ideal para as bactérias que já estão no meio. A gente não coloca nenhuma bactéria, tá? Que já estão ali. Cria-se um biofilme ao redor, né? Que elas ficam confortáveis ali. E os minerais tendendo dessa placa fazem que essas bactérias se multipliquem de forma exponencial. Então, se na natureza há uma multiplicação natural de 8.000 vezes a cada 10 horas, quando a gente coloca a placa nesse meio hídrico, ela vai a 8 milhões de vezes a cada 10 horas. Então, de uma forma muito simplista, a gente naturalmente cria mais bocas para comer a carga orgânica, a sujeira que está naquele meio. É como o nosso corpo, por exemplo, a gente também produz bactérias benéficas, vamos dizer assim. Então, o objetivo dessa placa é justamente estimular essas bactérias benéficas já existentes ali, né? Isso, um probiótico, né? Agora, quando se fala, a gente entende bem a questão do material orgânico. Que tipo de material inorgânico que é capaz de ser destruído também por essas bactérias? Destruído? Não. Não. O que a gente já teve experiência, é uma ótima pergunta, inclusive, o que a gente já teve experiência é em mineradoras que a gente conseguiu, a gente não, né? Com a inserção da placa, produzir certos tipos de bactérias que encapsularam o metal pesado, por exemplo, e deixaram ele sedimentado inerte àquele meio. Então a gente já viu isso, claro que precisa ser mais estudado, mais identificado todo o processo, mas houve uma redução, assim, mais de 50% em ferro, manganês. Esse case aí é o lá de Minas Gerais? De Minas do Gerais. Córrego de Vargem do Tropeiro, em Sete Lagoas? Não, esse por acaso é em Minas Gerais também, que eu acabei de citar. É com uma mineradora. Esse do Vale do Tropeiro, do Córrego do Tropeiro, foi recentemente o prêmio com a Ambev de um piloto que nós fizemos lá. Como é que foi lá? Tava muito poluído lá? Não estava, porque, de novo, este que é o que eu trago, eu acho que mais empresas deviam ter essa visão que a Ambev teve. A Ambev ela já entrega, até porque o Ministério Público, órgãos ambientais aqui no Brasil, eles são rígidos. Muito rígidos. E na questão lá do Córrego do Tropeiro, eles já entregam, inclusive, depois da captação, ele tem a captação do rio, faz a cerveja, eles tratam esse efluente e devolvem ao rio. Eles já estão nas conformidades com os órgãos ambientais. Só que eles querem melhorar, até porque a Ambev tem um programa de bacias hidrográficas, né, que eles querem melhorar não só para o meio ambiente, mas para a sociedade civil em geral, né, que continua recebendo aquele rio. Né? Você acha que
Você tem conhecimento de como anda o tratamento desses resíduos das indústrias de uma maneira geral no Brasil? Você está dizendo aí que a Ambev trabalha de maneira positiva essa questão. Sim. Como é que anda por aí essa questão do tratamento dos efluentes? Né? Zé, eu acho que, assim, na questão industrial, tudo deve melhorar no meio ambiente. A gente está chegando num ponto hoje, a gente vê pela Amazônia, né? A gente está chegando num ponto na Amazônia que é um ponto do quase que não tem mais retorno, certo? Então, tudo que puder melhorar em questão de meio ambiente deve ser estudado. Então, eu vejo cada vez mais mineradoras, cervejarias, empresas de saneamento básico, Sabesp, Sanepar, para citar algumas, talvez as duas maiores, né, do Brasil, hoje da América Latina, talvez, buscando inovações, né, inovações abertas, né, para trazerem outros tipos de tecnologia para que eles possam tratar, melhorar a questão industrial. Então, eu vejo com bons olhos, né, até porque o ESG está aí, né, os investimentos em empresas, mesmo investimentos de fora do Brasil, eles estão sendo muito, muito colocados na questão das empresas terem o ESG, né, que é a sigla do meio ambiente, social e governança. Hoje e daqui para os próximos anos, a empresa que não se adequar a isso, ela vai acabar perdendo participação no mercado. É legal que você falou dessa tendência, né, que existe hoje em dia. E voltando a falar da placa em específico, lá no próprio site de vocês destacam que o uso dessa tecnologia é diverso, né? Sim. Ele também pode ser aplicado no agronegócio, nos laticínios. Como é que são essas diversas formas de uso da plataforma, lá da startup? Da placa. Da placa em específico. Bom, como é que eu falo também, Matheus, não existe mágica, né? Tem coisa que a gente não consegue fazer. Então, por exemplo, onde há bactéria para ser bioestimulada naturalmente, a gente consegue atuar. Então você vê isso na piscicultura, você vê isso na mineração, na cervejaria, laticínios, frigoríficos. Então é por isso que a atuação dela é vasta, porque há meios ali que a gente consegue melhorar, regenerar de forma natural. Tem, por exemplo, ambientes que não tem muito alumínio, por exemplo, que é o tratamento natural de algumas indústrias. Alumínio é altamente bactericida. Eu não consigo atuar ali pelo fato de não haver bactéria suficiente para que seja bioestimulada, entendeu? Uhum. Agora, a imagem que a gente tem de poluição da água é quando o esgoto vai para a água, né? E a gente tem aí exemplos clássicos do Tietê, Pinheiros e em outras, no mundo afora, regiões industriais, né? Com exceção de alguns lugares que já trabalharam contra isso. Então eu pergunto para você, essa questão dos esgotos, você pode atuar? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, o saneamento ele começa do pré-tratamento da água bruta, a gente chama, até o efluente, né? Então, por exemplo, o saneamento engloba tudo isso. Inclusive, a gente sabe que no Brasil nós temos mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, né? Metade do país, né? pouco mais, pouco menos. 50 milhões de pessoas não têm acesso à água. Então, por exemplo, estou trazendo isso porque quando a gente fala de saneamento, geralmente vem o esgoto na nossa mente, mas acho que é muito mais profundo pelo fato da água, né? 50 milhões de pessoas não têm acesso à água, são 2 Austrálias, 10 Nova Zelândia, 5 países como Portugal. É muita gente. E como a gente mora numa cidade que é uma cidade próspera como São José dos Campos, né? Uma governança pública transparente, com um certo grau socioeconômico, a gente esquece, como no norte do país, por exemplo, não existe na questão de saneamento. Então, trazendo a O2 Eco, ela pode atuar tanto no tratamento de água bruta, foi um prêmio que nós ganhamos junto à Sabesp, tá? Que a gente consegue melhorar a água daquele rio, aquela captação superficial. E como a água do rio está melhor, eles usam menos produtos químicos dentro da planta. Então você traz uma economia de 30% a 35%, né? E você traz a economia do produto químico em si, que depois da pandemia foi
o preço está altíssimo, e você deixa um impacto positivo no meio ambiente, para o rio, para a sociedade, né? Então aí você tem dois fatores muito interessantes. E na questão do efluente, a gente consegue melhorar a eficiência do tratamento em lagoas de sustentação, de polimento, por exemplo. É bom entender isso, né? Porque o que fica aparecendo é como é que uma plaquinha de, sei lá, 45 centímetros por 20, não sei quanto mede, mas... É uma folha de A4, de 1 quilo de uma folha A4. Né, é uma tela de computador. Isso. E como que uma plaquinha dessa pode agir num rio imenso, grande, né? Assim, sem querer entrar muito no detalhe muito técnico, né? Se a gente conseguisse olhar estromatólitos, tá? Não quero ser técnico aqui, mas estromatólitos, o que é? Na verdade são corais, né? Que tem ali minerais, né? Você vê isso no mar. Se você pegar em Shark Bay, na Austrália, por exemplo, aqui no Recife tem também. Se você pegar o coral em si, ele é composto de minerais que conseguem regenerar o meio. A placa nada mais é do que um coral artificial. Um estromatólito artificial. Entendeu? Legal, muito legal. E tem tudo a ver de ter sido desenvolvido na Austrália? Tem. Por conta dessa Isso. associação com da o coral? associação, exatamente. Tem porque no oeste da Austrália, onde foi inventado pelo Robert Morgan, ele observou isso, né? E também há 100 anos que a família, mais de 103 anos precisamente, a família dele tem fazenda de ostras. E aí ele acompanhou esse desenvolvimento, ele começou a acompanhar e criou esse produto, né? Um produto antes dessa placa, inclusive, e que ele percebeu que as ostras estavam mais saudáveis. E ele levou isso para dentro de uma universidade, que é a Curtin University of Technology, em Perth, na Austrália, e para a Western Australian University, que hoje é até estudada pelo laboratório do Barry Marshall, que foi prêmio Nobel em 2005 na Austrália em medicina, em microbiologia. Então, ele levou essa descoberta, digamos, né? A natureza ensinando o homem, né? Como deveria ser, como a gente deveria aprender. Com os povos originários a gente deveria aprender, né? Que está esquecendo disso. Luiz, você falou agora há pouco de saneamento básico, você até falou sobre governança. E nesse contexto, eu queria te perguntar se há o interesse, né, e se há a possibilidade dessa placa ser utilizada também em parceria com governos estaduais, com prefeituras, enfim. Já houve essa procura por parte de vocês até a gestão pública? Sim, na verdade, de novo, a gente nasceu em São José dos Campos praticamente. A gente nasceu através de uma lei de inovação para a Secretaria de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, na gestão do Felício Ramute, né, enquanto prefeito, né, o secretário Mano, o Manara, o Minoro, Secretaria de Obras. Essas 3 secretarias foram assim fantásticas, né, nesse apoio, porque estavam com um possível problema dentro do Parque da Cidade, do lago do Parque da Cidade, e eles nos chamaram lá através da Lei da Inovação para a gente fazer uma prova de conceito dentro do lago. Em 10 semanas a gente conseguiu resolver que não chegou a ser um problema no lago, porque, de novo, é o que eu falo da governança pública ser transparente, a governança pública a ser proativa, que é muito raro no Brasil a gente ver isso, né? Atuando preventivamente aí no caso. Exatamente, perfeito, porque a gente é muito reativo, né? Geralmente nos chamam para resolver um problema, né? Não para evitar o problema. Não para evitar o problema, né? Então foi mais um ponto. E hoje a gente sabe que o Felício Ramute, ele é o vice-governador do estado de São Paulo. O Tarcísio é um governador, que são pessoas pragmáticas, visionárias. Então eu acredito que temos grandes chances aí de um dia bem próximo fazer um trabalho junto a eles. Você acabou de destacar que a empresa nasceu em São José, e você se citar no começo da entrevista que está no Urbanova, aqui na Zona Oeste, pertinho da gente, né? Mas a produção não está aqui no Urbanova, né? Não. E eu queria saber justamente nesse contexto sobre os planos da startup, né? Se há os planos de começar a produzir aqui em São José dos Campos também, se já tem alguma data para isso, como é que tá os planos aí? Então,
A gente tem a licença de fabricação, que a gente pegou essa licença em 2019, em 2020 entrou a pandemia, então a nossa demanda, né, e até o fato de inovação, né, todo mundo gosta de inovação, mas ninguém quer inovar, né, no Brasil. Então, e, de novo, você está dentro de uma pandemia, você não vai estar querendo olhar para esse lado, né, é fato, né, é sobrevivência. E a ideia é que, sim, que tenhamos a demanda para até 2024, a gente tem uma empresa aqui. E a gente gostaria só de trazer, como eu comentei, que a tecnologia ela nasceu dentro de uma universidade australiana, praticamente, né? Ela foi desenvolvida na prática, né? Nas fazendas de ostras, mas ela foi um estudo de doutorado dentro de uma universidade. E nós hoje estamos dentro de uma universidade aqui, no Parque Tecnológico, dentro de uma universidade aqui em São José dos Campos. Porque a gente acha que a academia e o mercado têm que andar juntos, né? Mas já houve interesse da academia pelo seu trabalho? Quer dizer, eu estou insistindo bastante, Zé. Outros pesquisadores daqui de São José se interessarem e acompanhar toda essa evolução. Eu já tive com a Unesp, eu estou retomando ainda esse contato com a Unesp. A Unifesp, a gente está vendo um estudo e até da economia circular, da gente usar a placa e fazer um estudo para derreter a placa, é uma placa de cera, parafina, a gente usar na construção civil. Eu estou falando com o Luiz Fernando Carvalho do Parque da Cidade, perdão, no Parque Tecnológico. Porque a gente tem o curso de Engenharia Ambiental da Unesp, né? Também, que a gente já fez um estudo tempos atrás com uma professora lá professora Fabiana. Então tem a Unifesp aqui com o pessoal aqui do Rangel, tem o Luiz Fernando Carvalho lá que tem um estudo na construção civil. De novo, São José é um ambiente propício para isso. E tem o Parque Tecnológico no Univap também, a gente não pode deixar de citar. É onde nós estamos localizados. Sim. Então, é lá, e lá tem o curso de engenharia ambiental, tem aquelas lagoas ali que eu gostaria muito de usar aquela lagoa como um laboratório. Um laboratório. Obrigado, é isso exatamente. Eu queria entender o seguinte, aproveitar a sua expertise aí de observador atento aí das questões ambientais. Vamos falar um pouquinho do Rio Tietê, né? Temos que falar. Que é uma coisa que não se resolve, né? O sonho da despoluição há muito tempo aí, né? Governo entra, governo sai, sempre prometendo despoluir o Rio Tietê. Sempre prometendo, gente enfiando a mão na grana. A gente sabe de um monte de coisa Sim. que aconteceu em relação ao financiamento para a despoluição do Tietê. Sim. É possível despoluir? Sem dúvida nenhuma. E eu até trago aqui para vocês que a Sabesp está com esse interesse, né? Nós estamos conversando com a Sabesp de pegar um afluente do Rio Tietê para a gente, né, não só mostrar para a Sabesp, já sabe que funciona, mas mostrar para a população civil e mostrar como que a gente consegue fazer para empresas privadas. Eu acho até que é um desperdício imenso da cidade de São Paulo, pelo fato de a gente conseguir despoluir Rio Pinheiros, conseguir despoluir o Rio Tietê e usar esses rios como mobilidade urbana. Porque não só vamos trazer um impacto positivo no meio ambiente, como também, de forma assim, prática, vamos tirar muitos carros. Funcional, né? Funcional, muitos carros da marginal, das marginais, né? Porque a gente viu que o programa, o novo Pinheiros, né? Quer dizer, não conseguiu ainda uma coisa ideal, mas já tem ciclista elogiando que já não tem cheiro. Né? Ali, Zé, foi um fator muito interessante, porque o que acontecia antes? Não adianta só limpar o Pinheiros, se eu não me engano, são 27 contribuintes ali, né, tributários ali, que, se eu não me engano, tá? Eu não tenho esse número de cabeça. Mas hoje em dia, o tratamento desses rios que deságua no Pinheiros. Não adianta nada você limpar o Pinheiros e continuar caindo sujeira. É uma piscina que você usa na piscina de um clube que toda segunda-feira você fecha o clube para limpar, né? Então, eu acho que ali tá bem melhor. E o Rio Pinheiros pra gente é o ideal. Porque o Rio Pinheiros, ele tem a biota dele, o ecossistema, as plantas ao redor, na margem ciliar dele, né, que é muito importante, porque ali você tem uma grande quantidade bacteriana positiva ali, né? Benéfica. Para aumentar ainda mais. Para aumentar ainda mais, tem vida ali, né? E é um rio que ele é
é um rio mais devagar comparado até com o Tietê, né? Então, a gente consegue, com o tempo de detenção hidráulica, quanto mais devagar o rio for, mais bactérias a gente consegue bioestimular naturalmente. Então, eu vou falar, assim, eu acho que em 18 meses a 2 anos, a gente vê um rio diferente. Muito, mas muito diferente. A gente bateu 20 minutos, mas a gente ainda tem algumas outras questões para falar. Eu queria aproveitar esse assunto que ele está falando de rios para falar sobre o Rio Paraíba. Queria saber qual que é a sua avaliação sobre o rio, né? Como é que está a situação e se lá também é um bom, como é que eu posso dizer, um bom lugar para fazer pesquisa, um bom lugar para estudar. O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que o Rio Paraíba, inclusive, tem uma bióloga que era consultora da gente, ela está nos Estados Unidos agora, Marcela Miranda, junto com o Pedro Oliva, que é o campeão mundial, né, de canoagem aqui de São José dos Campos. Eles fizeram uma vez um mapeamento do Rio Paraíba, né? Remando? Remando. E muito interessante até essa conversa, e é até legal trazê-los aqui um dia. Bom, a Marcela está nos Estados Unidos, né? Mas o Pedro Oliva, que é uma pessoa, né, assim, um esportista, um ícone aqui da cidade de São José dos Campos também, e que fez esse trabalho, ele pode até dizer com mais propriedade, né? Mas esse trabalho ele conseguiu identificar os pontos no rio onde há digamos, não digo poluentes, né? Mas indicadores que ali pode dar problema ou está dando problema, e geralmente são em grandes centros onde há indústrias, né? Então, a sua primeira pergunta lá, há espaço ainda para ser melhorado dentro da indústria. Então, eu acho que dentro dessa... existe toda uma filosofia de sustentabilidade, mas precisa ter um pouco de utopia nisso, né? Você precisa acreditar que pode resolver, né? Assim como os ingleses acreditaram que o Tâmisa podia pescar peixinhos igual estão nos romances do Dickens. Sim, Charles Dickens. E também eu tive a oportunidade de ver em Estocolmo o Rio Central despoluído, famílias inteiras pescando e fazendo uma campanha que você podia beber aquela água. Essa é uma utopia que a gente pode perseguir, não é isso? Eu acho. Olha, eu vou trazer até assim, se você pegar o aeroporto de Dubai, há 60 anos atrás, era um deserto. Hoje é um shopping center, assim, tecnologicamente falando, Dubai onde está hoje, né? Tecnologicamente falando, ou seja, a questão que nós temos na América Latina, principalmente no Brasil, é que a gente não gosta de planejamento. Nós somos reativos e não proativos. Então, sem planejamento e sem um olhar proativo, a gente nunca vai ter o Rio Tietê limpo, né? Ou o Rio Pinheiros. Então, é uma questão de... Primeiro, toda a caminhada começa com o primeiro passo. E tem que ser persistente. E também o fato de a mudança governamental ser a continuação daquela política pública do despoluimento. A gente sofre muito com essa descontinuidade, né? Muito. Porque o pessoal lança um projeto, daí o outro começa mudando o nome e depois não muda mais nada. E ali, de novo, eu não sei como... Tem dois fatores. Eu não sei como a iniciativa privada não consegue entender que é uma vitrine você investir hoje em ESG, né? Principalmente numa questão ambiental, né? E não consigo entender como os políticos não conseguem entender que é uma plataforma eleitoral você devolver um bem como a Lagoa Rodrigo de Freitas, como o Dique de Itororó na Bahia, perto do estádio da Fonte Nova, como o Rio Pinheiros. Como é que está a Lagoa hoje? Do Rio? É. Eu não sei, eu não tenho propriedade para te falar hoje, mas Sim. Minhas placas caíram muito bem lá. Porque houve até um problema nas Olimpíadas, né? Que tinha algumas provas que ficaram difíceis de ser realizadas, né? E eu vou trazer até uma coisa aqui, de novo, eu não quero ser muito técnico, mas quando você tem muito esgoto, geralmente esgotos são o quê? São nutrientes. Nutrientes geralmente são nitrogênio e fósforo, tá? Você cria uma condição ideal para uma alga chamada cianobactéria, que
tem cianotoxina. Algumas delas, cianobactéria é muito importante. A gente vive, existe 4 bilhões de anos, a gente vive por causa da fotossíntese delas principalmente, né? Mas tem algumas espécies que nos trazem uma poluição. Então, hoje, tratar a mudança climática está trazendo chuvas, está trazendo tempestades cada vez. Essa região do São José no verão, a gente sofre muito com isso, né? Isso em ambientes confinados, como Guarapiranga, como Cantareira, como Igaratá e tal, trazem a floração de cianobactéria onde a água não pode ser captada, né? Então, até 2040, o estado de São Paulo vai passar de 3,6 bi metros cúbicos de demanda. É muita água que precisa ser captada. Então, a nossa placa, ela consegue, primeiro, prevenir e consegue mitigar, se for o caso. Reagir a gente, porque a gente consegue multiplicar naturalmente as bactérias que consomem nitrogênio e fósforo. E, por competição, não tem a floração dessa alga, né? Então, eu estou trazendo aqui saúde hídrica e segurança hídrica. Só para você ter um escopo da dimensão que é isso. A gente vê em fotografias antigas aqueles atletas do clube de regatas Tietê fazendo uma festa no Rio Tietê, plataformas, com competições, mergulho, todo tipo de esporte, né? E isso deixa a gente saudoso de que que o Rio possa voltar a ser um ponto de atração para a população, né? A população poder desfrutar de um rio. Isso é já tão bonito, né? Eu acho que também, a gente fala muito aqui, a gente bate eu principalmente, né? Na iniciativa privada, na iniciativa pública, mas a gente tem que fazer a meia-culpa aqui, que a gente também polui bastante, né? Então, se você quiser fazer um estudo assim, empírico dentro da sua casa, não tira o lixo da sua casa por uma semana, você vai entender a quantidade de lixo que a gente produz, né? Então, eu acho que a sociedade civil, ela tem que ter a consciência também de não sujar, né? Porque não adianta nada alguém limpar, né, se vai continuar sujando. E eu acredito que dá sim para fazer, tenho certeza, na verdade, que dá para fazer esse tratamento, essa limpeza dos rios, e uma vez limpo, fica mais difícil de sujar. Porque tendo todos os benefícios, né, melhora a saúde, melhora a convivência. Pode contribuir para desafogar o trânsito das marginais, ou facilitar o transporte, né? Ou até comercialmente mesmo, né? Você trazer ali revitalizar aquela área, né, que hoje não está sendo usada pelo odor, por uma série de situações. Muito bem, mais alguma questão, Zé? Não, acho que falamos bastante. Sim, deu para entender bastante aí a iniciativa, muito interessante. Luiz Fernando Magalhães, obrigado pela sua participação aqui no portal. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, queria agradecer o Zé, você, Matheus, o Maurício, principalmente, e trazer só um fato aqui muito importante, tá? Nós somos uma startup São José, nós somos premiados pela Sanepar, pela Sabesp, agora recentemente pela Ambev, pela Anglo American, que é uma mineradora multinacional, e parabenizá-los porque vocês foram os primeiros a dar voz, trazer luz à startup, trazer luz a gente que é empreendedor. Empreender nesse país não é fácil, então eu acho que o SPRJ+, aí é um ponto positivíssimo para vocês, que mostra não só quando vocês estão realmente conosco aqui na cidade de São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba inteiro, né? Mas também o apoio que vocês dão pra gente. Então, obrigado e parabéns aí pela iniciativa. A gente que agradece. Esse é justamente o objetivo aqui do nosso portal, sempre destacar os assuntos que estão em alta aqui na nossa região. Você destacou muito bem, a startup é aqui de São José dos Campos, no Urbanova, e é isso que é justamente esse o nosso objetivo, sempre dar voz ao que é daqui da nossa região. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Zé. Tchau, até a próxima. Obrigado a quem nos acompanhou. Obrigado. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.